Fala povo, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu estou aqui para dizer, falar aqui um pouco sobre as 11 estratégias de poder, ou entre parênteses ali, enfim, regras, se você preferir, porque você pode adotar as estratégias de poder como regras para sua vida, para você seguir e por fim se dar muito bem nela, né? Então é importante enfim, esses dias eu tava de boa, então eu decidi criar essas regras aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou, digamos, um ex-guerrilheiro, né? Eu participei de guerras e eu acabei, não guerras reais, mas sim guerras de internet. E eu acabei percebendo, digamos, uma coisa que acontece muito em guerras, tá? Guerras tanto virtuais quanto guerras físicas mesmo de porrada. Então eu já quero começar aqui com a primeira regra ou primeira estratégia, né? Então aqui está a primeira regra ou estratégia, se você preferir, de poder que você pode usar como regra para sua vida, para nunca ser, enfim, para nunca perder ela, né? Pra nunca perder a guerra. Então a primeira regra diz assim: em uma guerra não existe coisa pior do que ser atacado e não saber quem está te atacando. Então, assim, isso é verdade. Imagina assim que você tem um espião dentro de uma da sua equipe e você tem um espião dentro da sua equipe. Você não sabe quem é esse espião e o seu objetivo é tentar descobrir quem é esse espião. Por conta de você desconfiar muito dessa equipe, você pode acabar acertando um aliado. Então, na guerra, realmente não existe pior coisa do que ser atacado e não saber quem está te atacando. Então, aqui diz assim: em uma guerra não existe coisa pior do que ser atacado e não saber quem está te atacando. Se você for quem estiver sendo atacado, descubra um inimigo na sua equipe. Pode haver traidores. Use os espiões ao seu favor. Dentro da equipe. Por fim, se você for o atacante, não deixe o inimigo saber quem é você. Não existe coisa pior ao inimigo do que o atacar e ele não saber que foi você o atacante. Ele corre sérios riscos de perder aliados. Ou seja, aqui diz assim, ó, que caso seja você a pessoa que estiver sendo atacada, você tem que descobrir o seu inimigo usando espiões dentro da sua própria equipe. E como você usa os espiões para descobrir quem é o seu o verdadeiro espião, né? Você pode pegar uma pessoa que você confia muito e fazer essa pessoa dizer para cada uma dessas pessoas falar que é o espião, tipo, e pedir pra que não revele. Então, assim, a pessoa que for o espião, ela vai dizer assim: nossa, eu não sabia que tinha outro espião, eu também sou espião, não sei o que, ela vai se entregar. Ou ela não vai alertar o líder que tem uma pessoa espião, ou vai alertar, enfim, tem tantas possibilidades, né? Enfim. Então aqui tem a segunda regra também. 2. Use o medo ao seu favor. Cara, existe uma frase do Ayano Koji que sempre falava assim que era pra você manter a mente limpa em momentos difíceis, né? E é isso que a gente vai explicar um pouco aqui. Então use o medo a seu favor. Numa guerra é importante manter a calma, pois podemos tomar decisões erradas. Então aquele negócio, manter a mente limpa em momentos difíceis. Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a parte. Eu gostaria de falar sobre um pouco sobre a regra um, né? Em uma guerra não existe coisa pior do que ser atacado e não saber quem está te atacando. O Rion, pessoal, vamos pegar o L, vai, é melhor o L. O L, pessoal, que você vai ver daqui pra frente que eu já vou falar. Acho que na terceira, quarta, sei lá. Em alguma lei aí já vou falar do L, mas eu quero falar logo cedo aqui do L.
Em uma guerra não existe coisa pior que ser atacado. Eu vou pegar o exemplo do Riwen e do L. O L, ele foi atacado, né, Não atacado, mas tipo assim, ele sabia que tinha uma espécie de espião, né, porque tinha informações que tinha acesso a informações da Força-Tarefa, né, então ele sabia que tinha alguém dentro que tinha acesso a informações da Força-Tarefa. Então ele começou a investigar, porque ele não sabia quem, obviamente, estava atacando ele, e no fim acabou se perdendo a confiança. O Riwen, segundo o que algumas pessoas dizem, eu não assisti a segunda temporada do Class of the Elite, mas segundo o que as pessoas dizem que o Riwen, ele foi muito apressadinho, né? Ele queria achar todo quem era o cara que tava por trás do plano ali da turma D, e aí ele tava, mano, ele tava ameaçando com todas as pessoas, sabe? Tava agindo de forma completamente racional. Por isso que é importante manter a mente limpa em momentos calmos, não, momentos difíceis, perdão. Por isso que é possível, não, por isso que é preciso manter a mente limpa em momentos difíceis, né? Por isso que é preciso. E é por isso que não existe coisa pior em uma guerra do que ser atacado, né? E não saber quem está te atacando. Se você não sabe quem é o inimigo, não tem como revidar. Então vamos continuar aqui a leitura. Use o medo a seu favor. Numa guerra é importante manter a calma, pois podemos tomar decisões erradas, então mantenha a calma. Como dizia Yanokoji, lembre-se sempre de manter a calma em momentos difíceis. Ou manter a mente limpa em momentos difíceis, que é praticamente a mesma coisa. Ou é a mesma coisa, algo, só que escrito de maneiras diferentes. Algo assim, o desespero faz as pessoas agirem irracionalmente. Lembra do que eu disse? Não existe coisa pior em uma guerra do que ser atacado e não saber quem está te atacando. Esse é um dos modos de deixar o inimigo desesperado. O segundo modo é mostrando que você tem mais apoio popular, como não se desesperar se o povo está do seu lado e não do lado do inimigo. O terceiro modo para fazer o inimigo ficar desesperado é usar os espiões, seus aliados, dentro da aliança deles, revelar planos dele. Quem assistiu Death Note sabe que um dos planos do Kira para vencer ele foi ser um espião, fazendo o L tendo que investigar a polícia, gerando assim desconfiança na equipe, e sendo assim, Kira ganhou a primeira batalha. A falta de confiança, seja em equipes ou exércitos, é o caminho para o total fracasso e derrota em uma guerra. Escolha 4. Escolha bem seus aliados. A escolha de aliados, pessoal, é sempre bem importante. Lembra do negócio de confiança, blá blá blá? Então é por isso que a escolha de aliados é sempre importante. Você tem que escolher a pessoa certa para estar do seu lado e uma pessoa leal para estar do seu lado, ou pelo menos uma pessoa que tenha menos possibilidade de trair, de te trair. Eu sempre falo assim dentro da minha própria mente que eu nunca busquei igualdade social, e realmente eu nunca busquei igualdade social porque isso é uma merda só pra comunista, né? O que eu busco de verdade é a igualdade de pensamentos. Porque a igualdade de pensamentos é uma coisa extremamente boa e excelente. Eu não sei se vocês sabem, mas não existe coisa melhor do que ter uma pessoa que concorda com você, do que te elogia pelo que você é, sabe? Então não existe coisa melhor do que ter igualdade de pensamentos, pessoas que são inteligentes como você, que têm as mesmas ideias e ideais que o seu, sabe? Não existe coisa melhor que isso. E isso é uma das minhas, digamos, teorias que eu crio aqui nessa Lei 4 ou Estratégias de Poder 4, né, se você preferir. Então escolha bem seus aliados. Veja se os ideais dele combinam com os seus. Sempre, sempre, apenas sempre na vida. Sempre busque igualdade de pensamentos. Que é uma frase que eu próprio criei, né? De pensamentos. Pois se uma pessoa pensa igual a você, dificilmente irá te trair, né? Dificilmente ela vai te trair.
Por quê? Porque quando você tem um amigo, vamos supor que você tem um amigo que ele tem um pensamento igual ao seu, seja em relação à política ou qualquer coisa do tipo. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem um amigo que é... vamos supor que você seja um lulista ou um bolsonarista. Então, independente do que você é, né? Independente do seu apoio, vamos supor que você é um bolsonarista, um lulista. E aí você tem uma pessoa que apoia o mesmo candidato que você. E essa pessoa, ela apoia o mesmo candidato que você. Então, vocês vão lutar por aquele candidato. E é esse momento, é nessa exata hora que você tem que usar a manipulação ao seu favor para conseguir muito mais poder. Se você apoia um candidato, se você apoia as mesmas coisas que outra pessoa, você tem que se unir a essa pessoa para vocês dois vencerem. Por exemplo, ser contra o aborto é um assunto bem delicado, mas vamos supor que você seja contra o aborto e você tem outro amigo que também é contra o aborto, então vocês vão lá, se juntam e aí você começa a manipular seu amigo. Olha que tal, olha, mano, que absurdo que essa pessoa falou, né? Ela é a favor do aborto, mas não é só isso, ela foi super desrespeituosa, disse que eu deveria ser abortado, não sei o quê. Então você começa a criar, digamos, uma imagem falsa dessa pessoa que dessa pessoa que tem uma opinião contrária a vocês e automaticamente a pessoa que é seu amigo e que tem as mesmas ideias e ideais que o seu vai automaticamente te apoiar, porque, né, enfim, ela vai ver ali o certo desrespeito da pessoa que é a favor do aborto, etc, como ela foi desrespeitada com você, mesmo que não seja, né, mas ela vai ver um certo desrespeito e é a partir daí que ela vai começar a te apoiar e vai começar a atacar os outros por você. E a regra 5, como conseguir aliados ou peões se preferir, né? Pegue os isolados da sociedade, exemplo, o feio, o que nunca recebeu elogios, e por fim, o insatisfeito com a vida, que é praticamente a mesma coisa. Dê a essas pessoas elogios falsos, ou elogios verdadeiros também. Elogios verdadeiros são coisas nítidas, então, verdadeiro. Tenta ser verdadeiro, só isso. Tenta ser verdadeiro, mesmo que você não seja. Não está sendo ali sincero, né? Você pode ser verdadeiro, por exemplo, existe alguma pessoa que todo mundo fala que é feia, aí você acha ela bonita e vai lá e fala pra ela, e aí ela acaba gostando de você, né? Por você ser essa pessoa legal, né? Que na verdade não é nem um pouco legal, né? Mas que tá parecendo, dando a imagem de ser legal. Então eu vou continuar assim. Elogios por fim, o insatisfeito, né? Eu tô repetindo, tá? Elogios e por fim, o insatisfeito com a vida, que é praticamente a mesma coisa. A essas pessoas, elogios falsos. Nada agrada mais que um elogio que nunca foi dado a uma pessoa. Exemplo, você é inteligente, você é bonito. E por fim, é a coisa mais importante. E por fim, a coisa mais importante para mim. Também pode falar das qualidades físicas se quiser. Se notar um certo sorriso na pessoa, tenha certeza, ou melhor, você já pode ter certeza absoluta que essa pessoa está sob seu controle. E sempre fará o que você pedir. Pedir entre aspas, né? Entre muitas aspas. Pois você a estará controlando, mas ela jamais perceberá, pois sempre achará que é um simples favor, quando na verdade já está sob seu controle. Mas ainda assim você corre riscos de traições, só que 1000 vezes menores. Portanto, para manter aliados ou peões se preferir, nunca o deixe perceber a manipulação. Por fim, você corre bem menos risco de ser traído quando seus aliados peões tiverem ideais, na verdade, iguais ao seu ou ideais minimamente parecidos. É aquele negócio que eu já tinha falado. Cara, eu tô com um pouco de dificuldade na fala, mas povo, não liga porque faz tempo que eu não faço vídeo e eu peço desculpa por um pouco de dificuldade de falar, né? Mas é complicado ler e falar assim, mas enfim.
É aquilo que eu já tinha dito, os ideais, né? E as ideias, né? O que seria ideal, né? Um ideal. Vamos pegar aqui um mundo. O mundo perfeito de um conservador é um mundo de. É um mundo, vamos dizer assim, que. É um mundo de pessoas assim que não. Como é que eu posso falar? É um mundo assim mais de. Ah, sei lá, eu não sei explicar. É um mundo mais de liberdade, né? Diferente do comunismo, que é um pouquinho mais ditatorial, né? Mas, assim, o mundo perfeito dos socialistas, eu sei que é um mundo de que eles querem, assim, eles fingem que quer isso, mas eles não querem isso, essa merda de jeito nenhum, que eles fingem, eu quero igualdade social, mas enquanto você tá pobre, eles estão ricos, resumindo, esse é o resumo da ópera. Mas o mundo ideal para eles é onde eles dominam tudo e você não tem direito a nada. O mundo ideal de todo socialista, digamos assim, é igual ao da China, da Coreia do Norte, da Cuba, da Venezuela, onde o cara é rico e o resto, todo mundo que se foda, é pobre e você não tem o direito de dar sua opinião. Esse é o mundo ideal dos socialistas, né? E as ideias? O que podemos falar sobre as ideias? Então já expliquei aqui o que é um ideal de certa forma, né? Por exemplo, um mundo ideal perfeito para você pode ser ah, todas as pessoas iguais a você, o mundo ideal perfeito para você é onde você é rico e as pessoas não, ou você é rico, né? Só rico, né? Esse é o mundo ideal para você. Agora as ideias, projetos, projetos que você quer desenvolver. é, Ideias sobre como melhorar a economia, diminuindo impostos ou aumentando impostos, né? Porque tem gente que acredita que aumentando impostos ou diminuindo impostos melhora a economia. Então, esse tipo de ideia, se você tem ideais ou ideias parecidas com as de outras pessoas, você vê que isso tem, vocês têm que ser amigos, vocês têm que se aliar, né? E cada vez mais combater aquilo que vocês acham que são ruins, pessoas ruins, sabe? Que vocês consideram ruins. Esse é o meu incentivo para vocês conseguirem aliados ou peões se vocês preferirem. Então, existe tanto em relação aos aliados ou peões, existem tantos aliados quanto peões. Os aliados são aqueles que, digamos assim, você tem sobre o seu controle, sabe? Eles vão te ajudar, é tipo uma espécie de amigo, né? Aliados é tipo assim, mesmo time, sabe? Por exemplo, vocês não são amigos, mas vocês estão no mesmo time. Mas então existe esse tipo de aliado e existe os peões. Os peões estão no seu mesmo time e os peões eles se sacrificam. Presta atenção bem nessa frase. Os aliados são as pessoas que estão no mesmo time que você e os peões são as pessoas que estão no mesmo time que você e os peões são aqueles também que se sacrificam por vocês. Ou seja, os peões são as pessoas que estão no mesmo time que você e que se sacrificam para salvar a sua pele. O maior exemplo de peões é o xadrez. O xadrez você tem os peões, você tem o rei. Os peões sempre vão lá e vão se sacrificar por você. Então, essa é a maior diferença entre aliados e peões. E você deve, com essas 5 leis que eu passei agora, você deve, presta atenção, você deve decidir se as pessoas que você quer ter do seu lado são peões ou se essas pessoas que você quer ter do seu lado são aliados. Lembrando que são coisas completamente diferentes. Eu estou ensinando aqui um pouco do que eu aprendi um pouco sobre a guerra e como eu acho que deveria ser, né? As pessoas que eu quero que tenham do meu lado, porque eu sei que se eu tivesse as pessoas do meu lado, eu vou vencer certas guerras contra outras pessoas. Então, eu quero falar bem claro aqui que eu não tô fazendo esse vídeo mal intencionado, sabe? Eu não tô mal intencionado, sabe? Eu tô, na verdade,
bem intencionado, eu quero ajudar as pessoas a conseguirem mais aliados, entendeu? Eu quero fazer com que as pessoas consigam mais aliados, que elas consigam vencer as guerras, que elas tenham com outras pessoas, tá ligado? Seja no modo pacificação ou na porrada mesmo. Eu estou um pouco me lixando, mas eu quero ajudar. Com esse vídeo eu quero ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos externos com as outras pessoas, entendem? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu não tô mal intencionado, eu só tô ensinando vocês para vocês vencerem uma guerra, porque eu já passei por muitas guerras e eu tô explicando isso para vocês. Mas eu não me responsabilizo por absolutamente nada. Repito, eu não me responsabilizo por nada. Eu não me responsabilizo por nada que acontecer. Você pode usar essas leis tanto para o bem quanto para o mal. Eu, sinceramente, eu estou intencionado aqui para que você use essas leis aqui que eu tô te dando pro bem, para conseguir mais poder de pessoas ali, né? Enfim, ter mais aliados, mais amigos. Mas você pode usar essas leis tanto pro mal quanto pro bem. Mas eu não me responsabilizo se você considerar uma pessoa aliada ou um peão, enfim. Eu só digo que quem quiser fazer as pessoas de seus peões, eu digo que essas pessoas elas devem tomar um absoluto, não, como é que é? Um absoluto cuidado para não deixar que os peões descubram isso. E se descobrir, não venha me responsabilizar, porque eu estou falando claramente aqui que eu estou bem intencionado com esse vídeo. E eu quero que as pessoas que estão vendo esse vídeo vençam guerras, mas que não façam os outros de peões, e sim de aliados. E, enfim, ou amigos, entendeu? Porque aliados são só pessoas que estão no seu time, que não vão te trair. Mas já peões, elas são pessoas que elas. Presta atenção, o peão é cego, gente. Eu tô falando sério, o peão é cego, eu não tô zoando. O peão, vamos lá, vamos começar pelo aliado. O aliado, ele é uma pessoa que ele está no seu time, ele está apenas no seu time, e ele é uma pessoa leal, que nunca vai te trair, digamos assim. Pode trair, né, na verdade, mas se você escolher bem seus aliados, ele nunca vai te trair, né? E só que assim, o aliado, ele não é do tipo de pessoa que ele vai se sacrificar por você. Já o peão, ele é uma espécie de aliado inverso, vamos assim dizer, né? Aliado inverso. Por quê? Um peão, o aliado também, ele pode receber alguma ordem, mas ele não vai receber todas as ordens, não vai obedecer todas. Só voltando ali pro aliado, enfim, agora voltando pro peão. O peão, ele é uma pessoa assim que ele vai obedecer absolutamente todas as suas ordens. O peão é uma pessoa que está no seu time. O peão é uma pessoa leal. O peão é uma pessoa que vai se matar por você. Entendeu? Se uma pessoa quiser te dar um tiro, ele vai pular assim pra tentar te salvar. O peão vai tentar te ajudar de todas as formas, vai obedecer tudo. Tá ligado? Talvez até dar um soco em policial se você mandar. Então, gente, aliados e peões são coisas completamente diferentes. Então, por favor, cara, se você for usar alguém como um peão, simplesmente faça com que ela não perceba a manipulação. Se for usar como aliados, boa sorte também, sabe? E não é bem uma manipulação, é mais uma influência. E tenta escolher seus aliados, né? E é isso, cara. Eu não me responsabilizo por nada que você vai fazer com essas 11 estratégias de poder que eu criei, né? Ou regras, se você preferir. E agora vamos pro 6. 6. Não confie em ninguém. Você sempre corre o risco de ser traído, mesmo escolhendo bem os seus aliados. É aquela questão da confiança que eu já tinha falado, né? Que você não. Que, enfim, você tem que. Escolher bem seus aliados, mas tem que ter cautela. Não sei se eu falei isso, mas agora eu falei. Mesmo escolhendo bem os seus aliados, peões, por fim, mesmo escolhendo bem os seus aliados, por fim, sempre note o comportamento de seus aliados, peões, para ver se tem algo
fora de anormal, coisas que ele nunca fez antes, pode indicar sérios riscos de traições. Portanto, esteja preparado em caso de traição. E eu não, assim, eu explico mais pra frente como estar preparado em caso de traição. Mas para você estar preparado em caso de traição, já vou dar um pequeno spoiler. Você tem que conhecer as fraquezas dos seus inimigos, mas principalmente conhecer a fraqueza dos seus aliados. Isso eu explico mais pra frente, né? Mas você tem que conhecer bem as fraquezas dos seus aliados, porque é o aliado que tem informações confidenciais sobre seus planos e não o inimigo. Resumindo, é isso. Depois eu vou explicar com mais detalhes para você entender. Jamais, repito, jamais. Essa é a lei 7. Jamais, repito, jamais. Deixe seus aliados peões perto de pessoas que você considera manipuladoras igual ou pior que você. Por seus aliados peões serem influenciáveis, eles podem te trair caso você deixe pessoas manipuladoras igual ou pior a você perto deles. Então, essa questão aqui da Lei 7, eu quero relatar aqui uma coisa bem importante com vocês. Eu já contei essa história umas 1000 vezes e eu tô pouco me fudendo se a Capuz vai ler, vai ver essa merda e vai achar ruim, vai querer contrariar. Se achar ruim, eu tô nem aí, sabe? Foda-se, eu tô sem paciência pra Capuz, apesar de eu ter falado que era pra manter a calma. Mas eu tô falando aqui o meu sincero sentimento, tá? Não estou em guerra e eu estou falando o meu sincero sentimento. Foda-se o que a Capuz vai falar. Sempre vão vir com essas mentiras, sempre vão vir com as críticas infernais dele sobre mim. Vão negar tudo, mas eu vou falar a verdade e ponto final. Foda-se. A verdade é essa. Aceita quem quiser, mas jamais deixará de ser um fato essa verdade, porque eu presenciei, só eu vi, só eu presenciei. Ninguém pode falar o contrário do que eu falar, entendeu? Ninguém pode falar, pode ter opinião, mas ninguém pode falar como se fosse um fato, entendeu? Porque eu vi, eu presenciei, então eu falo e foda-se o que a Capuz vai falar. Mas o que aconteceu na Capuz? Eu era membro da Capuz, acho que muitos já conhecem essa história. Se não conhece, eu vou resumir a história. Eu era um membro de uma gangue chamada Capuz Vermelho. Era uma gangue de internet que buscava ajudar as pessoas, mas no fim não era isso. Resumindo, é isso. E o que aconteceu? Eu tinha os famosos mini Adrians, né? Pessoas digamos, no meu time, né? Que eram meus aliados. E o que aconteceu? Eu tinha um aliado chamado Bé. O Bé, ele era um cara do meu lado, obviamente. E um dia eu levei ele para conhecer a Capuz Vermelho. E o João, o maior manipulador da Capuz Vermelho, pode falar o que quiser, mas o João é o maior manipulador da Capuz Vermelho, apesar de existir a Shadow, dentre outros, e são extremamente chatos, não são exatamente manipuladores, mas são controladores, sabe? A Shadow tá mais pra uma controladora do que uma manipuladora, mas eu quero resumir isso aqui que eu vou falar. Então eu tava lá com o Bé. Repito, eu estava lá com o Bé e ele era meu aliado. Decidi levar ele para conhecer a Capuz Vermelho e o João decidiu simplesmente manipular o Bé para que ele ficasse contra mim. Eu tentei alertar o Bé, não deu certo. E no fim, o João confiscou, digamos, o meu aliado peão pro lado dele. Então, gente, pelo amor de Deus, se você considera alguém manipuladora, se você tenta descobrir os sinais de uma pessoa manipuladora, e aí você vai ver se essa pessoa é manipuladora como você ou não. E então você tem que afastar todos os seus aliados, todos os seus peões dessas pessoas aí que são manipuladoras, mas igual ou pior que você. Porque se você conseguiu, quer dizer, se você acha seus aliados influenciáveis porque você conseguiu convencê-los a ficar do seu lado, então não deixa eles perto de outras pessoas manipuladoras, porque, entendeu, sabe? A não ser que a pessoa tenha a mesma opinião, os mesmos ideais que você, sabe, como eu falei. Mas agora se a pessoa for uma pessoa que
ela não tem os mesmos ideais e não tem as mesmas ideias que você deve pegar essa pessoa e afastar dessa pessoa manipuladora. E mesmo que a pessoa que que o seu aliado que esteja, ou seu peão que esteja do seu lado, for uma pessoa extremamente, é, for uma pessoa extremamente assim que você considera leal, né, etc. Não deixa, cara. Independente de ter ou não os mesmos ideais ou ideias, não deixe seus amigos, seus amigos, seus aliados, seus peões perto de pessoas manipuladoras, porque elas vão fazer a cabeça delas contra você. Eu vivi uma guerra, repito, é um ponto bem final, bem forte ali. Eu vivi uma guerra virtual, repito, uma guerra virtual, não guerra física, mas virtual. E eu afirmo com todas as minhas forças que deixar pessoas manipuladoras perto dos seus aliados ou peões é um gravíssimo erro. Eu vi pessoas que eram meus aliados, que eram leais a mim, simplesmente me abandonar na porra de uma guerra, simplesmente por estar em contato com pessoas manipuladoras. Então, acho que a 8 eu não li, mas eu vou ler. Às vezes no amor ficamos cegos, né? Quem muito te ama é mais fácil de manipular, porém não é recomendado. Obviamente não é recomendado, porque manipular uma pessoa que te ama, poxa, é maldade, né? Muita maldade, porque a pessoa te ama, ela vai descobrir a manipulação, ela vai ficar triste com você, e aí que vem o problema. A pessoa que se você manipula uma pessoa que você ama, ela pode se tornar seu pior inimigo, porque, poxa, você magoou os sentimentos dela, ela te amava. Então, eu sinceramente vou dar minha opinião nisso. Eu jamais manipularia uma pessoa que me ama, porque eu acho isso muito triste, muito grave com as pessoas assim que têm sentimentos, sabe? Eu não sou uma pessoa que fere sentimentos. Mas se você é um sem coração, quer dizer, não sem coração, mas uma pessoa assim que não liga muito, que sabe lidar com os problemas, pode ir em frente. Mas eu não faço isso e não recomendo você fazer isso. E pra quem quer fazer isso com as pessoas que ama, que quer dizer, fazer isso com pessoas que te amam, eu recomendo você, se você for fazer isso mesmo, eu não recomendando, eu recomendo você, presta atenção, eu recomendo você a dar um jeito assim para que ela nunca perceba, descubra essa manipulação e nunca te traia, né? Então é isso, né? Não é recomendado a não ser que você saiba como fazer para ela nunca te trair. Ou seja, para ela nunca te trair, ela nunca pode perceber a manipulação. Esse é o resumo aqui. E 9. Para conquistar o povo basta um diálogo e um discurso perfeito. Às vezes a gente fala assim que. Não, como é que fala? Às vezes a gente fala assim que é preciso. É preciso ser inteligente, é preciso ter, sei lá, pautas, alguma coisa assim parecida, sabe? Falar bonito, é. Ter ideias perfeitas, sabe? É mais ou menos isso, esse caminho. Às vezes a gente costuma falar isso, mas isso é uma ideia extremamente errada das coisas, porque um discurso, um diálogo bonito, sabe? Argumentos perfeitos, né? E um discurso bonito faz o povo se encantar, né? Faz o povo cair às cegas, né? Vocês não estão entendendo. O discurso, gente, é uma coisa poderosa. Você pode até não falar bem, tipo, tudo certinho, sabe? Por exemplo, errar, gaguejar, cometer alguns erros de fala, porque é normal. É normal às vezes você cometer alguns errinhos de fala. Mas assim, você pode. Mas eu recomendo você também melhorar, claro, se esforçar para ter um discurso bonito, uma fala bonita, sabe? Mas eu recomendo você ter um discurso. Um discurso bonito, principalmente no contexto. Quer ver um discurso bonito que conquista pessoas? Eu vou dar um exemplo de um discurso bonito que conquista pessoas. Chega um político e fala o seguinte para você: olha,
povo, eu estou simplesmente cansado desse absurdo de hospitais. Nós temos que melhorar os hospitais e eu vou melhorar os hospitais se você votar em mim. Eu vou trazer saúde pro povo. Eu vou trazer uma economia melhor pro povo. Eu vou fazer todo mundo comer picanha, igual o Lula falou. Eu vou fazer a igualdade social, porque não podemos deixar é, porque não podemos deixar todo mundo pobre. Eu quero todo mundo rico. E o que eu vou fazer para todo mundo ficar rico é diminuir os impostos da saúde, do da comida, diminuir os impostos da bebida, diminuir os impostos de tudo. Cara, eu não sei se você percebeu, mas na minha opinião, esse discurso que eu tô fazendo aqui, não sei se vocês ouviram porque eu falei meio baixo, mas esse discurso que eu fiz aqui em relação ao discurso político, né, fazendo algumas associações com os políticos, eu não sei se vocês acham, mas eu particularmente, na minha opinião, na minha verdadeira opinião, esse é um discurso bonito. Cara, presta atenção, o cara tá pregando o seguinte, que ele vai diminuir os impostos da comida, vai diminuir os impostos da bebida, né? Vai criar um novo sistema hospitalar, vai para se esforçar, né? Outros discursos bonitos que pode ser considerado bonito é falar assim, ó: vamos melhorar os hospitais, porque não aguentamos mais ver pessoas esperando na porra de uma fila de um postinho de saúde para ser atendida. Vamos melhorar os hospitais, vamos fazer com que tenha mais médicos profissionais, vamos criar mais hospitais, porque você não quer, pense no seu parente, você não quer ver ele morto por falta de hospitais, por falta de médicos, por falta de demora nos hospitais. Você não quer isso. Você não quer ver seu pai, não quer ver sua mãe morrer por causa de demora, por causa de médicos ruins, por causa que não tem hospital, por falta de médico, porque não tem hospital, porque não tem equipamentos médicos. Entende? Esse é um discurso extremamente bonito que visa melhorar a saúde. E eu acho que esse discurso encanta tantas pessoas que vocês não têm ideia. É um discurso lindo, maravilhoso. Outro discurso lindo pode ser também o do cristão. Eu sou cristão, então eu vou pregar um discurso aqui. Cristão: estamos cansados de ver o apoio ao aborto. Temos que lutar contra isso. O aborto é um grave pecado, pois estamos tirando vidas de pessoas inocentes. E esses hipócritas, eles preferem tirar vidas de inocentes e salvar de ladrões. Não tem nada de errado em querer salvar a vida de um criminoso, mas o problema é querer salvar vidas de criminosos e querer sacrificar uma vida inocente. Então, gente, imagina que esse discurso seja... Nossa, já tá acabando minha bateria, mas eu acho que... Cara, eu vou trazer meu carregador aqui enquanto eu falo. E imagina que esse discurso, ele seja... Calma aí que eu já vou carregar meu celular antes que derrube. Então, esse discurso, gente, ele é um discurso assim, que na visão dos cristãos seria um discurso extremamente bonito, perfeito. E é a partir do discurso que você consegue dominar muita gente. O discurso bonito faz a diferença. Provas disso são algumas coisas assim que o Bolsonaro fez, né? Por exemplo, foi discursar que eles eram contra o aborto em meus cristãos. Então, pelo Bolsonaro ter... É o que eu falei, gente. Se vocês têm que começar a parar com essa idiotice de procurar... Com todo respeito, né? Todo mundo é inteligente. Eu sou inteligente, vocês são inteligentes. Mas eu tô falando assim que, às vezes, a gente acaba sendo meio idiota, né? Em tentar procurar aliados
por causa do desespero, e aí a gente não analisa os ideais e ideias dos seus aliados. Vocês têm que achar, gente, igualdade de pensamentos. Parem de procurar aliados feitos loucos e comecem a procurar aliados que tenham os mesmos pensamentos e as mesmas ideias que você. Porque se você tiver um aliado com opiniões contrárias a você, exemplo, você é contra o aborto, mas seu aliado é a favor do aborto, é um ponto negativo. Você é bolsonarista e o outro é lulista. Então já é mais um ponto negativo. Então é um exemplo, tá? Não leve a sério. Mas é um exemplo. Então, você prefere carne, o outro prefere. Sei lá, você é carnívoro e o outro é vegano, resumindo. Então, essas coisas podem ser extremamente prejudiciais em uma relação. Porque se você tem pessoas assim com opiniões contrárias a você, é inevitável haver traições. Justamente pelas opiniões contrárias. Ah, você é bolsonarista, você é lulista, você não sei o quê. E aí no fim a pessoa acaba te traindo e revelando todos os seus planos pro inimigo justamente por você não ter. Por vocês não terem igualdade de pensamento. Vocês têm que achar igualdade de pensamento. Isso é um fato. Então, a regra 10, a regra das cartas, lembra daquilo que eu tinha dito sobre conhecer as fraquezas? Então, vamos lá. A regra das cartas. Por fim, temos as regras da... Ah, né, gente? Eu não li o 9 pra vocês, se eu não me engano. Então, eu vou ler o 9 pra você. Para conquistar o povo, eu fiquei na explicação, no resumo, e não falei. Não li. Para conquistar o povo, basta um diálogo e um discurso perfeito. Às vezes, nós nem precisamos falar certinho, que é o que eu falei. Mas sim ter um discurso perfeito e um diálogo impecável. Aquilo que eu já tinha explicado. 10. A regra das cartas. Por fim, temos as regras das cartas. Conheça seus inimigos, mas conheça principalmente a fraqueza de seus aliados. Ou seja, se um dia eles decidirem te trair, você sabe todos os pontos fracos deles. Como descobrimos pontos fracos? Quando arrumar aliados, pergunte a eles qual foi o momento mais difícil da sua vida. Quando ele contar o que foi, você usará isso como provocações para ele se desestabilizar emocionalmente e ele te xingar, fazendo assim o povo criticá-lo e assim você vence. E essa foi a regra das cartas, que em resumo significa conhecer seus inimigos e conhecer a fraqueza de seus aliados. Ou seja, conhecer as fraquezas de ambos, tanto inimigos quanto tanto aliados quanto inimigos. Então, isso aqui que eu falei sobre provocações é caso ele te trai, entendeu? Então você não vai usar isso como quando ele ainda for, enquanto ele for seu aliado, você só vai usar caso ele te traia. Então vamos para a regra 11. A maioria influencia o povo. Isso é uma verdade absoluta e suprema. Existiu um teste da caneta. Esse vídeo faz muito tempo que eu vi, mas é verdade, é a mais pura verdade que acontece no mundo. E que você é influenciado pelas outras pessoas a dizer coisas idiotas, erradas, ou coisas inteligentes e certas, né? Essa é a verdade sobre o mundo. Sociedade influencia sociedade, é uma coisa bizarra, mas acontece. Então existia um vídeo que falava assim, um aluno entrou na sala, ele entrou na sala, correto? Isso também foi minha mãe que falou, mas eu também quero falar sobre o vídeo, né? Minha mãe já tinha falado um pouco sobre que o povo é influenciado porque ele odeia perder, né? Alguma coisa assim do tipo, e é verdade. Mas eu quero usar o exemplo aqui de uma pessoa que é um exemplo mais bizarro ainda do que as eleições, mas é uma... Depois eu explico das eleições, mas eu vou explicar da sala. O que aconteceu? Um aluno chegou atrasado na sala de aula. Quando ele entrou na sala de aula, a professora perguntou assim, é uma cor, vamos supor que eu tô aqui com um lápis verde na mão. É fato que o lápis é verde, correto? É fato absoluto que este lápis que eu estou segurando, que você não está vendo, mas eu tô com o lápis aqui na minha mão e ele é verde. É fato que ele é verde.
Então a professora pegou e falou assim: todos concordam que esse lápis é vermelho? Então todos os alunos falaram assim: sim, concordamos, sim, concordamos. Aí ela perguntou assim, pra cada aluno assim: que cor é esse lápis? Aí o outro falou, aí um falou: ah, vermelho, professora. Obviamente é vermelho, não sei o que. Então quando chegou no aluno atrasado, ela perguntou assim: que cor é esse lápis? Vermelho. Ele falou isso. Mesmo ele sabendo do fato, ele falou vermelho porque ele foi influenciado pela maioria. Então é uma coisa importante, gente. Vocês não tem que ser, vocês têm que ser uma pessoa inteligente, sabe? Vocês não podem se deixar influenciar pelo que as pessoas dizem. Assim, eu mesmo sendo de direita, eu posso afirmar que a gente não deveria se deixar influenciar tanto assim pelas pessoas. Tanto lulistas quanto bolsonaristas. Ou seja, vocês deveriam seguir um caminho que não existe. É isso, tipo, a gente não deveria ser bolsonarista nem lulista. A gente deveria ser uma pessoa que não tem caminho, sabe? Não tem, sabe, é uma pessoa neutra. É isso, a gente tinha que ser uma pessoa neutra. Porque a neutralidade faz a diferença e vocês não sabem o quanto isso é importante também em uma guerra para vencer. Às vezes a neutralidade é importante, às vezes não. Mas, assim, se você tem a neutralidade absoluta, você conquista tanto pessoas de direita quanto de esquerda. Ou seja, você não vai ter mais aquela ideia de ideais. Você vai ter a ideia de que, tipo, ah, eu vou tentar convencer as pessoas e eu não vou revelar minha opinião, entendeu? Então, sabe, você ganha muito mais apoio. Mas eu prefiro a igualdade de ambos são bons, mas eu prefiro a igualdade de pensamentos, porque eu acho uma coisa bem divertida também. Então eu vou ler aqui pelo textinho pra vocês. E aí, então eu vou ler aqui a regra 11. A maioria influencia o povo. Se entra uma pessoa em uma sala e todos dizem que uma cor é outra, exemplo, tal caneta azul, aquele exemplo que eu já tinha dado, mas todos dizem que é vermelha, você também dirá que é vermelha. Caso do cara lá. Mesmo que você saiba a verdadeira cor, quando muitos estão de um lado, mesmo que o lado esteja errado, isso influencia outros a fazerem o mesmo. A maioria induzem os outros tanto ao erro quanto ao acerto. Portanto, consiga o maior número de aliados possíveis, pois mesmo, apesar, né, entre parênteses ali, porque nessa parte eu não sabia qual era a palavra melhor para ser botada ali, e aí eu acabei falando apesar, né? Não, desculpa, mesmo e apesar. Então eu botei duas palavras, mesmo e apesar. E agora eu percebo que apesar ficou bom. Então vamos ler, descarta o mesmo e vamos ler com apesar. Portanto, consiga maior número de aliados possíveis, pois apesar de você poder estar errado, muitos o seguirão pela maioria que te segue. Obrigado por assistir. Então esse foi o vídeo, pessoal. Essas foram as 11 regras, não, 11 regras não, perdão. As 11 estratégias de poder, regras que você pode usar para a vida e para um entendimento melhor sobre as coisas. Eu pretendo criar mais regras, porque eu vivi muita coisa, eu tenho muita coisa para contar nessa vida para vocês que vocês não têm ideia. E eu pretendo criar mais regras, talvez até fazer um livro sobre essas regras que eu acabei de criar, sobre como, né, estratégias de poder, regras. Esse livro aqui tá esse semi-livro, né, esse quase livro aqui. Essas regras estão mais para uma guerra, né, do que estratégia de poder, mas você pode usar como estratégia de poder para vencer uma guerra, entendeu? Então, obrigado por assistir. Então, essa parte que eu vou considerar essa aqui talvez no título esteja parte 1, porque eu vou considerar esse parte 1, porque eu pretendo futuramente, se esse vídeo bater 200 likes, eu prometo que eu vou fazer eu vou fazer mais 11 regras que dão, acho que dão 22, mais 22 regras sobre estratégias de poder, estratégias de guerra ou estratégias de poder que você pode aplicar como regras na sua vida. Então eu agradeço por você assistir esse vídeo.
E lembre-se sempre na vida que não existe coisa pior em uma guerra do que ser atacado e não saber quem está te atacando. Obrigado por assistir, tenha uma boa noite e novamente se esse vídeo bater 200 likes, vai ter segunda parte das 11 regras. Ah, e eu queria só saber a opinião de vocês, se vocês acham que o que eu falei faz sentido, se vocês acham que as regras que eu próprio criei fazem sentido, que se ficou bom as regras que eu criei, se você acha que se vocês vão aplicá-las, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse vídeo. Obrigado por assistir novamente.